Paz, meus irmãos, é, vamos aqui, meus irmãos, para mais uma reflexão. Vamos aqui para mais uma mensagem. Quero trazer um tema aqui, meus irmãos, um tema profundo, com base aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quero trazer um tema aqui sobre a questão do pecado. Quero deixar como base aqui Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quero deixar como base aqui, meus irmãos, esse texto. O texto aqui declara, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Sabemos, meus irmãos, que o pecado entrou no mundo através dos nossos pais, os nossos representantes, Adão e Eva. Então aqui o texto aqui declara que Adão trouxe essa consequência para todos os homens com a sua desobediência. Entendemos que quando Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem perfeito. Então, o homem escolheu o seu caminho. E o seu caminho foi de desobedecer a Deus. O homem transgrediu a Deus, contra Deus. Deus estabeleceu uma ordem para Adão, quando Adão foi criado. E Adão não obedeceu essa ordem estabelecida por Deus. Ele desobedeceu, ele transgrediu a Deus, a lei de Deus. Entendemos que Adão, então, ele desobedeceu e pecou. Aqui o texto aqui declara que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, através de Adão veio o pecado a todos os homens. E esse pecado trouxe como consequência a morte. Nós temos como consequência, meus irmãos, do pecado original, a morte física.
entendemos que realmente o homem se encontra afastado de Deus e espiritualmente o homem também se encontra morto espiritualmente. Entendo que esse texto aqui fala da morte física e da morte espiritual. O ser humano se encontra afastado de Deus por causa do pecado. E aqui o texto aqui fala aqui que assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. As consequências do pecado de Adão trouxe a morte a todos os homens, a morte física e também no sentido espiritual. Nós temos de Adão essa natureza herdada, a natureza pecaminosa. Essa natureza decaída diante de Deus. O ser humano se encontra afastado de Deus. Entendemos que nós ainda continuamos com essa natureza, meus irmãos, com essa natureza pecaminosa dentro de nós. Todos nós. Mesmo passando pelo processo do novo nascimento, nós ainda temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Essa natureza que não quer buscar a Deus. Essa natureza que não quer fazer ou agradar a Deus. Essa natureza propensa para o mal, para os desejos pecaminosos. Todos nós continuamos com essa natureza pecaminosa, meus irmãos. Todos nós. Nós só podemos agradar a Deus quando realmente nós vivemos em espírito. Nós só conseguimos agradar a Deus quando realmente nós vivemos uma vida em espírito de santidade com Deus. Amém? De outra maneira, então nós só podemos satisfazer aos nossos desejos mesmo. Nós só conseguimos fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, quando realmente nós vivemos em novidade de vida, em espírito de santidade com Deus. Todos nós temos essa natureza pecaminosa. E que nós seremos livres dessa natureza pecaminosa quando Jesus vier arrebatar os seus, a sua igreja. Amém, meus irmãos? O texto aqui declara que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado teve como consequência a morte. E a morte veio a todos os homens, sem exceção. Jesus Cristo é aquele que veio para trazer vida aos homens, a esperança da vida eterna aos homens. Jesus Cristo é aquele que veio para
reconciliar o homem de novo com Deus. Nós somos reconciliados e restaurados por Deus através de Jesus Cristo. Jesus veio para nos resgatar de volta para Deus. Amém? Jesus nos comprou com o seu sangue na cruz. Nós somos reconciliados por Deus através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Jesus trouxe a salvação e a vida eterna para todos. Amém? Basta somente reconhecermos e crermos em Jesus Cristo. Basta somente isso daí, meus irmãos. A gente crer e reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, aquele que pode nos dar a vida eterna. Amém? Todos nós temos essa natureza pecaminosa ainda. Amém? Nós só conseguimos neutralizar os desejos da nossa carne quando realmente nós nos voltamos para Deus com um coração sincero, em espírito de santidade a cada dia diante de Deus. Amém, meus irmãos?